Bem-vindos novamente ao curso de Blockchain, Criptomoedas e Tecnologias Descentralizadas. O tema hoje é um tema um pouco mais complexo. Algumas construções avançadas usando funções de hash, que são uma das funções criptográficas mais utilizadas dentro de coisas como blockchains e várias outras construções que a gente vai discutir dentro desse curso. Então, sou Marco Simplício, da Escola Politécnica da USP. Bora lá! Os objetivos são, então, olhar algumas construções que exploram essa grande versatilidade de funções de hash. São três grandes conjuntos de coisas que a gente vai discutir aqui. Mecanismos de compromisso, comprometimento ou commitment em inglês. Por exemplo, protocolos para fazer um sorteio justo, você garante que aquele sorteio foi feito de forma não manipulada. Cadeias de hash, ou hash chains, são parente aí, talvez, de blockchains. Dá para fazer autenticação, dá para fazer assinaturas digitais usando esse tipo de mecanismo. Merkle Trees, ou árvores de Merkle, que tem algumas aplicações interessantes, algumas otimizações interessantes que elas permitem. Vamos discutir algumas variações desse tipo de estrutura. Então, relembrando, funções de hash, elas têm três propriedades importantes que a gente vai explorar nessas construções que eu vou discutir aqui. Primeiro é a resistência à primeira inversão. Dado um hash, é difícil descobrir uma mensagem que dê esse hash. Né? É difícil inverter o hash. Dada a saída, difícil achar a entrada. A segunda é a segunda inversão, ou resistência à segunda pré-imagem. A ideia é, se eu dou uma mensagem e o hash correspondente, é muito difícil achar uma segunda mensagem que dê exatamente o mesmo hash. E o terceiro, a resistência à colisão, é difícil, de forma geral, achar duas mensagens distintas que tenham o mesmo hash, mesmo que o hash não tenha sido fixado. Né? Nos dois anteriores eu fixei a saída, eu estava tentando achar ou uma saída, né, uma qualquer, ou te dava uma e eu queria uma outra diferente da primeira. No caso de colisão, acha duas mensagens quaisquer distintas que deem o mesmo hash. Então essas são as três propriedades de uma função de hash segura. Né? Ela resiste a essas tentativas de achar o que está ali como interrogação nos slides. O que dá para fazer com isso? Algumas coisas, começando com um protocolo de comprometimento. Então a ideia é a seguinte: suponha que tem dois usuários, Alice e Bob. A Alice revela a Bob o hash de uma certa mensagem, só o hash, a mensagem ela não vai falar. E depois disso, a Alice vai lá e revela um valor M que satisfaz hash de M, dá esse valor de hash. O ponto nesse cenário aqui é que o Bob pode se convencer, ele pode ter confiança que o M que a Alice revelou corresponde ao valor inicial, né, que ela calculou, o hash, ao H que ela calculou. Ela não trocou o valor de entrada da função de hash entre o momento que ela revelou o H e o momento que ela revelou a mensagem em si. Você pode dizer que a Alice está comprometida com o valor de M, cujo hash é H, no momento em que ela revela H, mesmo ela não tendo revelado o M em si. Por quê? Porque se ela trocar o valor, né, originalmente era M, depois ela apresenta um M' que é diferente do M. Ela teria que achar um M' que satisfaz a propriedade de hash de M igual a hash de M'. Isso é difícil. Então, assumindo aí a resistência à colisão da função de hash, dá para ter certeza, né, para ter uma boa confiança computacional, pelo menos, de que a Alice não consegue trapacear trocando a mensagem depois que ela revela o H. Então, enfim, isso é interessante porque a Alice está se comprometendo com algo, mas ela não precisa revelar esse algo que ela está se comprometendo, né? Porque tem a propriedade da primeira inversão. Se eu só dou o H, não dá para o Bob saber qual o valor da mensagem correspondente. E aí tem alguns truques, né? Não, mas espera aí, como não dá para saber? Claro que dá. Por exemplo, suponha que seja 10 valores possíveis que pode ter o M. Quando a Alice entrega o valor do hash, o Bob calcula hash de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Bom, quais são os valores? Mas são poucos valores. Se ele fizer isso, ele vai descobrir qual que é o valor de entrada. Bom, nesse caso, né, quando a entrada em si, o M, tem baixa entropia, são poucos valores possíveis, o Bob pode fazer força bruta para descobrir qual é a entrada. O que a Alice vai fazer é combinar esse valor de entrada com uma máscara aleatória. Coloca um valor aleatório ali de 128 bits, pronto, o Bob não vai conseguir fazer testes, né? Ele não sabe o valor aleatório correspondente. Quando a Alice revelar, ela vai ter lá um número aleatório, o valor de verdade, que é de baixa entropia. O Bob pode ter confiança que ela não trocou nem o valor aleatório, nem o dado de baixa entropia correspondente. Ela não conseguiria achar um segundo valor aleatório junto com o número de entrada
que desse essa propriedade, né, de chegar no mesmo hash. Então essa é a construção. O que dá para fazer com isso? Algumas coisas legais. Por exemplo, o sorteio justo entre N nós. Eu tenho aí um cenário em que eu preciso garantir que houve uma escolha aleatória entre os diferentes elementos que estão no sistema. Então, pode ser, não sei, um cenário aí crítico. Vai ter um juiz do Supremo Tribunal Federal que vai julgar uma acertação. E eu quero fazer um sorteio do juiz para que não tenha nenhum viés, né? Não. Qual que é o juiz que vai avaliar? É o juiz que tem mais interesse naquele caso? Não, né? Então vamos fazer um sorteio justo correspondente. Os dois jeitos de fazer isso é ou você tem confiança, né, nas fontes de entropia correspondentes, ou você faz um mecanismo como esse, né, de commitments, para poder dar essa garantia criptográfica de que mesmo se não tiver uma entropia enorme na entrada, não dá para fazer uma manipulação de fato. Né? Se tiver um usuário que seja honesto, dá para garantir que o sorteio foi honesto. Então, tem vários cenários disso. Tem, por exemplo, jogos de cartas, você garantir o embaralhamento correto dos dados. Tem um jogo muito comum em bares que chama porrinha, ou porrinha, que a ideia é você tem alguns palitinhos que você coloca na mão, e o desafio, né, dos jogadores é adivinhar quantos palitinhos que tem na soma das mãos todas. E aí o truque é, bom, você coloca os palitos atrás das costas, depois você coloca a mão para frente e você revela os palitinhos. É a mesma ideia, quando você colocou a mão para frente, você está fazendo commitment com os palitos que você colocou na mão. A versão criptográfica do jogo de bar é exatamente o mecanismo de commitment. Então, enfim, você tem essas propriedades no sorteio justo, que é resistência a tentativas de manipulação. Dá para verificar, sabendo ali os hashes, os valores de entradas que não teve manipulação depois, né? É auditável, e alguns exemplos estão aí ilustrados no slide. Como é que dá para fazer, né, matematicamente, mostrar, né, os números acontecendo? Primeiro passo, todos os usuários fazem um broadcast, avisam uns aos outros qual que é o valor do hash, né? Enfim, eles escolhem um número aleatoriamente ou arbitrariamente, não tem problema. O que eles vão fazer é escolher esses valores e comprometerem-se com ele, né? Eles vão lá e vão mostrar o hash desses valores correspondentes. Se forem valores pequenos, aquela história de colocar uma máscara aleatória é importante. Então aqui eu tenho embaixo um cenário com 4 usuários. O que eles vão fazer é avisar os hashes uns dos outros, né? H são os usuários 0, 1, 2 e 3. O 0 manda o H0 para todos os outros, o 1 manda o H1 para todos os outros, e por aí vai. O usuário I manda o hash I para todos os outros. Pronto, agora todo mundo tem o hash uns dos outros. O que eu vou fazer? Uma vez que eu recebi todos os hashes, eu tenho a confiança de que todo mundo fez o comprometimento, o que eu faço é revelar o meu valor, o valor de entrada, né? Ali, o 3 no caso do nó 1, o 9 no caso do 0, o 2 no caso do nó 2 e o valor 0 no caso do nó 3. Então eu tinha me comprometido com esse valor, eu revelo esse valor. Todos os usuários conseguem verificar que o valor que eu revelei agora, esse R, ele de fato é o valor que eu me comprometi antes, né? Como? Só tirar o hash do valor que foi revelado e ver se ele bate com o hash que foi revelado originalmente, né? Calculo o hashing. Então, por exemplo, para calcular o valor 9, né, que foi revelado pelo nó 0, eu tiro o hash de 9 e verifico se bate com o H0, que foi o comprometimento do nó original. Então, consigo fazer todas as verificações e, uma vez feito isso, muito simples. Eu simplesmente faço a soma de todos esses valores, né, 3, 9, 2 e 0, faço o resto da divisão por 4 e você vai ter, então, que o sorteio dá o valor 2, né? 14, resto da divisão por 4, dá 3, resto 2. Então, o nó 2 foi sorteado nesse cenário. Então, é isso que permite fazer um sorteio justo. Por que é justo? Por que dá para garantir que isso aqui não foi manipulado? Se um usuário for honesto, não combinar com todos os outros qual valor ele vai revelar, isso aqui tem uma distribuição uniforme. Né? Mostra-se matematicamente que isso leva a uma distribuição uniforme. É um número aleatório, né? Uniformemente distribuído, somado com quaisquer números ou uniformemente distribuídos ou não, leva a uma distribuição uniforme. Então, esse que é o truque para fazer um sorteio justo. Então, mecanismo de comprometimento, um uso específico desse tipo de mecanismo, tem outros bastante interessantes.
A gente vai falar já já, mas antes de mostrar mais alguns, dá para fazer um comprometimento mais longo, digamos, uma cadeia de hashes. O que eu estou fazendo aqui? Eu pego um H0, número aleatório qualquer, e tiro o hash, consigo um H1, tiro o hash do H1, consigo um H2, tiro o hash do H2, consigo um H3 e por aí vai. Quantas vezes eu quiser, eu posso fazer isso. É um número arbitrário de hashes encadeados. Cada um dos hashes, ele é, digamos, um comprometimento com relação ao valor anterior. Então, se eu souber só o valor HI, eu não revelo absolutamente nada sobre os HI menos 1, menos 2, menos 3, os anteriores. Né? Eu consigo ir para frente. De um valor de hash, eu consigo tirar mais valores de hash, mas eu consigo inverter, né? Descobrir qual foi a entrada que levou aquele valor de hash. Então, eu tenho, digamos, uma cadeia de comprometimentos e o dono, né, o dono do H0, ele consegue calcular qualquer um dos valores, mas outros usuários não conseguem fazer isso. Então, se eu quiser provar que eu sou o dono do M0, do H0, eu mostro que eu sempre consigo calcular o valor anterior, né? Dado o H7 aqui no meu cenário, se eu quiser provar, não, eu sei o H0, ó, tá aqui o H6, tá aqui o H5, tá aqui o H4. Uma vez que eu faço isso, dá para saber que eu sou a pessoa que sabe o H0 de fato, né? Obviamente assumindo que os valores anteriores não vazaram. Né? Uma vez que eu revelei esse valor, se alguém conseguir capturar ele, ele pode se passar por mim. Então é, digamos, um mecanismo de autenticação de uso único. Eu consigo provar para qualquer pessoa que eu sei o anterior, né, até o H0, né, eu não consigo, nem eu consigo saber o H-1, mas até o H0 eu consigo e basta eu ir revelando na ordem para ir fazendo uma autenticação única com cada um desses valores. E isso é feito na prática. Tem protocolos que fazem exatamente isso. A ideia é uma autenticação, um mecanismo de autenticação leve, não baseado em senhas, né? Baseado em algo que você guarda consigo. A ideia é a seguinte: um servidor ele gera uma senha aleatória, aí, o H0 em si, e calcula essa cadeia de hashes de tamanho n, né, para o número de vezes que ele permite o usuário fazer a autenticação. Sei lá, ele pode assistir 10 filmes, então eu faço uma cadeia de tamanho 10, de tal forma que ele possa, toda vez que ele revelar o valor anterior, né, um desses hashes, o hash anterior, ele possa acessar o filme. Ele está se autenticando, ele está provando que ele é o dono da senha aleatória, né, o dono da conta correspondente àquela senha aleatória. Então, ele vai revelando um a um. Tem um protocolo que faz isso na década de 90, né, 95, o S-Key, e isso foi redescoberto, digamos, para micropagamentos atualmente. Né? A ideia é a seguinte: pensa que você quer assistir um filme e você não quer pagar o filme inteiro, né? Você não sabe se o filme é bom ainda. Você gostaria de pagar ele por minuto. Se você assistir 10 minutos do filme, você paga por 10 minutos do filme. Né? Depois de 10 minutos você para de assistir, pô, perdi todo o dinheiro que eu investi. Então, para permitir que isso aconteça, dá para fazer o seguinte: você gera uma cadeia de, sei lá, se tem 120 minutos do filme, você gera uma cadeia de tamanho 120. Para cada minuto que uma operadora de streaming te entregar daquele filme, você entrega o hash anterior correspondente àquele minuto. E no final das contas, quando você parar de assistir o filme, você para de entregar os hashes. Ou que seja, se você para de entregar os hashes, a operadora para de te entregar os minutos do filme. E aí essa operadora pode, né, quem está fazendo o streaming pode chegar e mostrar, ó, o Marcos assistiu 15 minutos do meu filme, me paga o valor correspondente. Como é que dá para provar isso? Bom, eu tenho 15 cadeias de hash que, enfim, só o Marcos saberia, então ele me entregou elas, necessariamente foi ele que me entregou, portanto ele assistiu esses 15 minutos. Para cada minuto que eu entreguei, ele me entregou um hash. Então, esse tipo de coisa dá para fazer com micropagamentos, pagamentos em fluxo. Esse tipo de construção é bastante útil. O Lightning, por exemplo, algumas propostas, pelo menos do Lightning, que é uma rede de micropagamentos construída em cima de Bitcoin, usa esse tipo de mecanismo. Então, hash chains. E dá pra fazer um negócio legal com hash chain, que é, digamos, por que uma chain? A gente não pode fazer várias cadeias? Esse é o princípio por trás de fazer assinaturas digitais usando única e exclusivamente hashes. Não precisa de nada de números primos grandes, não. Hashes, pura e simplesmente. Como é que dá para fazer isso? A construção está aqui, um pouquinho complicado de explicar, mas suponha o seguinte: você quer assinar mensagens que tenham ao todo 6 bits. Ali. É o valor máximo que você vai assinar. Né? Quanto maior a mensagem, maior o número de cadeias. Então, estou fazendo um exemplo com só 6 bits, que é mais fácil de explicar. O que eu faço?
cada 3 bits eu vou juntar eles e vou interpretar aquilo como um número inteiro. Então, no caso ali, eu quero assinar a mensagem 010110. Né? O 010, então, vou usar a cadeia laranja para ele, né? Laranja, amarelo, depende aí da qualidade do seu monitor. E o valor 110 corresponde ao número 6 em binário, eu vou usar uma cadeia verde para autenticar ele. Então, o que eu faço em princípio? Né? Já eu explico a segunda parte ali do C. Eu gero uma cadeia de tamanho 8, né? Enfim, são no máximo 8 valores que pode ter em 3 bits, de 0 até 7, 1, 1. E quando eu quiser assinar o valor 2, eu vou pegar a cadeia ali amarela e voltar 2 posições nela. Né? A minha chave privada são os H0s. Eu consigo gerar qualquer valor do H0 até o H7. O que eu vou revelar como sendo a minha assinatura digital é 7 menos 2. Eu volto 2 posições na cadeia. Isso é assinar 2. Então, se eu quiser assinar o 6, o que eu vou fazer é revelar aquele valor ali, o H1. É 7 menos 6, o H1. Essa é minha assinatura. Pô, mas não vai funcionar assim, né? Porque qualquer pessoa, então, pode assinar o valor 00110. Porque se a pessoa sabe H5, ela consegue calcular o valor H6. Então, não vai funcionar isso. Funciona por conta do seguinte truque. Eu não vou entregar só essas 2 cadeias de hash. Eu tenho uma segunda cadeia de hash, o segundo par, né, um conjunto de cadeias de hash, que é para um checksum. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a soma de verificação dos valores de entrada. Né? Não tinha o 2 e o 6, então eu vou fazer a seguinte conta de um checksum. Eu faço 8 menos 2 mais 8 menos 6. Então é 8 menos o valor que eu estou fazendo a assinatura, daquele valor C ali. Então, 8 menos 2 mais 8 menos 6 dá o valor 8. E o que eu vou assinar é o checksum com padding, né, para dar necessariamente 6 bits, desse valor 8. Então, tenho ali o valor 8 é 1000. Para garantir que ele dá um múltiplo de 3, eu vou fazer com 6 bits, né? Paddings, coloco os zeros à esquerda ali. Então, o que eu vou assinar com a cadeia azul, meio roxo ali, é 001, corresponde ao valor 1, e o valor 000, cadeia azul claro ali embaixo, vou assinar também. Então, preciso de mais 2 cadeias para assinar agora o checksum. E o mesmo truque, né? Eu quero assinar o valor 1, então eu volto uma posição. Eu mostro o H6 da cadeia roxa. E eu quero assinar o 0, eu mostro só o H7, não vou mostrar nada além disso. Por que isso funciona? Pensa assim, agora eu vou tentar fazer o mesmo truque. Por exemplo, eu vou querer assinar o valor 5, né? Ao invés de assinar o valor 6 no segundo bloquinho, vou assinar o valor 5. Por quê? Eu consigo calcular o valor 5. Eu sei H1, eu consigo calcular o valor H2 na cadeia verde, né? Que é a cadeia que cobre ali aquele valor 6 verde. Eu consigo transformar o 6 no 5, por que não? Acontece que se eu transformar o 6 no 5, eu não consigo fazer a mesma coisa, a compensação correspondente no checksum. Porque ir para frente, né, ir da esquerda para a direita é fácil. Mas o checksum, quando você diminui um valor ali na cadeia verde, você tem que ir para a esquerda nos checksums. Né? Você teria que transformar o checksum em uma assinatura de 1, ou seja, ali na cadeia azul claro, você teria que transformar o H7 no valor H6. Isso não dá para fazer, você tem que converter um hash para isso. Então, essa combinação de fazer cadeias para os dados com uma cadeia de checksum garante que você consiga fazer uma assinatura digital, né? Enfim, assinatura digital você tem uma chave privada, os H0s, das 4 cadeias que eu estou mostrando aqui, e uma chave pública, que são todos os H7. E você revela pré-imagens correspondentes para mostrar que você sabe a chave privada, sem que uma pessoa que não saiba a chave privada consiga fazer a geração da assinatura. Então tem aqui um exemplo simples, tá? É basicamente o que faz o WTS, tem construções mais avançadas do que essa, mas aqui é para dar uma noção de um mecanismo bastante útil, né? Inclusive resiste a computadores quânticos esse tipo de mecanismo de assinatura digital usando única, exclusivamente hashes. Pra você ter uma noção da versatilidade dessa construção criptográfica. Então, isto aqui, uma segunda utilização, assinaturas digitais. Vamos para mais uma construção que, na verdade, aqui eu estou combinando 2 coisas. Tanto aquela questão de hash chains com a questão do commitment. Né? O hash chain já é uma extensão do commitment. Aqui eu vou combinar 2 coisas agora colocando dados. Né? No caso da hash chain que eu mostrei antes, inclusive para assinatura digital, o que eu faço é só hash do hash.
né? Eu nunca inseri dados no meio. Aqui, no que eu vou fazer num hash encadeado, numa hash chain com dados, é que cada um dos hashes que eu vou calcular, eu posso agregar uma certa mensagem, né, um certo conjunto de dados úteis, e tirar o hash desse conjunto. Então eu tenho lá uma mensagem M0, o que eu vou fazer é tirar o hash dela, né, para fazer referência ao valor anterior, e juntar dados. Né, coloco ali um M1 junto. E eu tiro o hash desse conjunto, do H1 junto com o M1. Isso dá um H2. Junto isso com uma nova mensagem, M2, tiro o hash disso e por aí vai. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um comprometimento, né, com HN, eu tenho um comprometimento de tudo que veio antes. Eu não consigo depois trocar o MN-1, o M4, o M3, o M2, nenhum dos M's anteriores que estão nessa figura. Eles estão presos, digamos, por esse hash. Então, é um mecanismo de compromisso com mensagens, não só com os hashes em si, não só com hashes puros, né? As mensagens anteriores também envolvem o mecanismo de compromisso. Qual que é o custo nesse cenário? Então, eu quero provar que eu tenho um certo M e ele está nessa cadeia. Pensa, por exemplo, num conjunto de mensagens. Né? Você quer provar que uma certa conversa no WhatsApp ela aconteceu daquela forma, naquela sequência de mensagens. Se você tiver uma construção dessa, vai funcionar muito bem. A parte chata é, não, mas ok, você falou bom dia neste horário. Você fala, não, falei, tá na posição ali M1. Como é que você prova que o M1 faz parte dessa cadeia? Não tem muito para onde fugir. Você tem que mostrar o M1, M2, M3, M4 até o MN e mostrar que esse conjunto todo, né, H1, M1, tira o hash disso, junta com o M2, chegando até o HN, ele estava na mensagem, né? Enfim, todo esse conjunto leva ao HN, que foi o dado com o qual você se comprometeu. Então o custo de fazer isso, no pior dos casos, é N. Né? Se eu quiser provar que o M0 está nessa cadeia, eu vou ter que mostrar M0, M1, M2, M3, M4, até o M final, e qualquer pessoa pode ir lá e tirar os hashes correspondentes, N hashes correspondentes, para conseguir provar, né, que aquele HN ele corresponde a essa sequência de mensagens. Então o custo é um pouquinho desagradável, digamos, né? E o desafio aí é, vamos fazer melhor? E dá para fazer melhor. Na verdade, por que você precisa fazer uma cadeia de hash unidimensional? Você pode fazer uma cadeia de hash multidimensional. E é exatamente aí que chega a ideia de Merkle Tree. Não é essa Merkle, não é essa tree, desculpa, eu quis dizer Merkle Tree, não é Merkel, como Angela Merkel, é Merkle, como Ralph Merkle, que está aqui embaixo, a foto dele. Então, qual que é a ideia? Eu vou fazer hashes em um formato de árvore. O que eu pego? Tenho ali o M0, M1, M2, até o M7. Tiro o hash de cada um desses dados. Então, isso vai compor as minhas folhas de uma árvore. Tá? Até dá para usar a mensagem diretamente como hash, mas é chato porque você vai ter que revelar os hashes, né, os Hs. E, enfim, se as folhas forem mensagens, tem que mostrar mensagens grandes, você não precisa necessariamente fazer isso se você simplesmente usa hashes como as folhas da árvore. Né? Então, enfim, nível 0, digamos, são as mensagens, tira o hash de tudo isso, isso compõe as folhas da Merkle Tree. E aí, cada um dos nós internos dentro dessa árvore, eles são o hash do filho esquerdo e do filho direito. Então você faz essa construção, você partiu de 8 folhas, no nível logo acima, né, os pais dessas 8 folhas serão 4 nós, os hashes deles serão calculados como filho esquerdo concatenado com filho direito, hash de tudo isso, e por aí vai. Então o segundo nível tem 4 hashes, depois 2 hashes, depois um hash que é a raiz dessa árvore. Então o que eu fiz aqui? O commitment agora, meu comprometimento, a raiz, ela garante a integridade de todo mundo que está em cima. Se eu quiser trocar qualquer um dos nós folha, eu teria que, de alguma forma, fazer um valor que, tirados os hashes nessa estrutura, né, subindo na árvore, dê a mesma raiz. Não dá para fazer isso, né? É o mesmo problema de colisão, de segunda inversão, muitas vezes. Então, ao dar a raiz da árvore, eu estou comprometido com todos os nós que estão abaixo da árvore. Então, é um comprometimento mais interessante, porque se eu quiser provar
que este valor, né, um valor qualquer, uma mensagem qualquer está dentro dessa árvore, eu posso fazer um truque interessante, não vai mais ser custo O de n, mas um custo menorzinho. Então vamos lá, como é que eu provo então que um certo dado está nessa árvore? Muito simples, eu pego todos os irmãos dos nós no caminho deste nó, dessa folha, né, desse M, até a raiz. Putz, espera aí que já me confundi, como assim? Irmãos dos nós no caminho. Vou colocar um exemplo aqui. Ó. Eu quero provar que o M3 está nessa árvore. Né? O meu comprometimento é com o H14, que é ali a raiz da árvore. Eu quero provar que, dado H14, o valor de M3 está nessa árvore. Então eu revelo o M3, revelo o H14, né, tá assinado digitalmente em algum local, né, esse que é o meu comprometimento, vai depender da solução, como você revela o comprometimento em si, pode ser assinado digitalmente, colocado, sei lá, no diário oficial, num site amplamente monitorado, qualquer coisa do gênero. E o que eu vou revelar, ó, o M3 está nessa árvore, está aqui a prova de auditoria correspondente. Eu revelo o H2, o H8 e o H13. Espera aí, por que esses? Bom, simples. O M3, o pai dele ali é o H3, então tem que colocar o nó que é irmão desse hash, né, que é o H2, ele está do ladinho ali. Continuando no caminho do M3 até a raiz, eu tenho o H9. Bom, então tem que colocar o irmão do H9, que é o H8. Continuando, eu tenho o H12. O irmão do H12 é o H13. Com esses três valores, né, mais a raiz, mais o dado em si que eu quero provar que ele existe lá, eu tenho uma prova de auditoria. Como é que eu verifico essa prova de auditoria? Eu pego o M3, tiro o hash dele, consigo o H3. Pego o H2 que me foi fornecido, né, nem preciso saber a mensagem M2, simplesmente pego o H2. Tiro o hash de H2, H3, calculo o valor de H9. Lembrando, H9 é o hash do filho esquerdo com o filho direito. Com o H9, eu concateno ele com o H8. Então, eu tiro o hash de H8 e H9. O H9 eu acabei de calcular, o H8 me é fornecido como parte da prova de auditoria, calculo o H12. E, por fim, faço a mesma coisa para calcular o H14, que deve ser a raiz, né, se tudo estiver certo. Tiro o hash do H12 que eu acabei de calcular, com o H13 que é me fornecido como parte da prova de auditoria, consigo o H14. Bateu? Então está dentro do comprometimento. O custo para fazer isso não é mais N, né? Eu revelei uma mensagem M3, revelei 3 hashes, não preciso revelar tudo, a cadeia, todos os AIMs correspondentes. Revelei simplesmente 3 hashes, né? A árvore tem altura 3, portanto, são 3 hashes que eu tenho que calcular. Se uma árvore de altura 100, eu teria que revelar 100 hashes. Ela escala com o logaritmo do número de nós, né? O número de níveis que tem dentro dessa árvore. Então, é um jeito eficiente de você conseguir fazer provas de auditoria que um certo dado foi comprometido dentro de um conjunto maior de dados, usando uma Merkle Tree. Esse é o poder das Merkle Trees. É só uma coisa, não, legal, eu consigo mostrar que um dado está lá, mas como é que eu provo que um dado não está lá? Uma prova de não pertencimento. Né? Eu quero provar que não tem um dado qualquer M15 dentro dessa árvore. Como é que eu faço isso? Bom, aí não é tão simples. Do jeito que eu fiz aqui, não dá para fazer essa prova diretamente. Né? O problema todo é eu tenho que buscar, né, em toda a árvore se esse valor M15 ele existe. Por exemplo, no cenário aqui que são letras, né, eu quero provar que o P não está nessa árvore. Não tem muito para onde fugir. Eu vou ter, dado o comprometimento, né, o H14, eu recalculo toda a árvore e verifico se não está em absolutamente nenhum lugar o P, né? O P não faz parte de nenhuma das folhas. Né? O hash de P não é nenhuma das folhas dessa árvore. O custo total acaba sendo O de N comparações novamente. Não dá para melhorar? Não dá para fazer uma prova de auditoria que me permita saber que um certo dado não está na árvore, bastando para isso mostrar um valor menor do que, enfim, buscar toda a árvore. E dá. Na verdade, a única coisa que você precisa ter garantias. A árvore está organizada de forma lexicográfica, ou seja, do menor para o maior. Então aqui eu tenho letras, né? A, B, E, G, L, R, S, Y. De propósito eu coloquei elas em ordem alfabética. Eu quero provar que o P não está aí nesse meio do caminho. Então, enfim, você tendo certeza, para isso você vai ter que fazer uma auditoria uma vez, né? Não é para cada teste. Uma vez você tem a garantia de que a árvore está ordenada de forma lexicográfica. E dali você só guarda a raiz da árvore, você não precisa guardar a árvore completa. Você verificou uma vez, tudo certo. Agora eu vou fazer verificações
de valores individuais, se eles estão na árvore ou não, mesmo não tendo guardado os valores que estão na árvore. Então, como é que eu faço isso? Para provar que o P não está nessa árvore, dado apenas a raiz, eu posso fazer uma prova de auditoria incluindo dois valores. Os valores que estão antes e depois do P, né, que estariam antes ou depois do P, se o P estivesse dentro dessa árvore, e mostrar que eles são contíguos. Ou seja, não tem nada entre L e R. Se o P estivesse nessa árvore, ele teria que estar entre L e R, né? Lembrando, a árvore foi verificada que ela está em ordem lexicográfica. Então, se o P está ali, necessariamente ele vai ter que aparecer entre o L e o R. Então eu provo que tem dois valores aqui, L e o R, são vizinhos, e o P não está entre eles, né? Enfim, teria que estar entre esses dois vizinhos. Então a prova de auditoria que eu faço é do L e do R. Para provar o L, eu preciso de todos os irmãos do caminho do L até a folha, e para provar o R, a mesma coisa. Então, para o L eu precisaria do H5, do H11 e do H12. Para o R eu precisaria do H4, do H11 e do H12. Opa, então eu posso já entregar o L e o R, porque com o R eu consigo o H5, com o L eu consigo o H4, e aí eu só preciso dos outros irmãos, né, o H11 e o H12. Isso me permite tirar o hash do L, consigo o H4, tirar o hash do R, consigo o H5, o hash dessa combinação, H4 e H5, dá o H10, combino isso com o H11, que é parte da prova de auditoria, chego no valor H13, tiro o hash do H12 para a parte da prova de auditoria com H13 que eu acabei de calcular, chego no H14. Pronto. Uma prova pequena, novamente, de não pertencimento nessa árvore. Enfim, nem sempre vai dar para fazer esse tipo de otimização, tá? Por exemplo, se eu quisesse provar que o valor J não está nessa árvore, o J fica entre o G e o L, lexicograficamente. Então eu provo que o G está na árvore numa posição contígua à do L, e eu mostro, né, as provas de auditoria. Então qualquer pessoa pode pegar, tirar o hash do G dando H3, eu entrego o H2 para ele, consegue calcular o H9, combina com o H8, e chega, então, hash do H8 com H9 dá o H12, isso pelo lado esquerdo da árvore. Pelo lado direito, mesma coisa para o L, eu mostro o H5 e H11. Com o L, dá para tirar o hash dele, conseguir o valor de H4, faz hash de H4 com H5, dá o H10. Hash de H10 com H11 dá o H13. Agora basta ver se o H12, hash de H12 com H13, dá o H14, que é a raiz da árvore. Se der certo, novamente eu tenho uma prova de que o J não está ali, né? Os dois vizinhos não tem um carinha no meio ali, o J, atrapalhando. Então o J não está na árvore. Então dá para fazer provas pequenas também de não pertencimento, usando uma estrutura em árvore de Merkle com esse truque a mais que as folhas têm que estar ordenadas em ordem lexicográfica. Isso aqui funciona muito bem se for uma árvore densa, tá? Se você, por exemplo, já tem todos os nós e você simplesmente calcula uma vez a árvore. Não é tão agradável se você tiver que ficar inserindo dados, porque se você insere dados você tem que deslocar os outros para vários lugares, não é a coisa mais agradável do mundo. Tem uma estrutura que é um pouquinho mais amigável quando você tem muitos dados, assim, relativamente poucos dados, né, não é uma quantidade absurda da ordem de 2 elevado a 128 dados, porém você vai precisar fazer atualizações com alguma frequência em cima deles, que é uma estrutura chamada de árvore esparsa. Qual que é a ideia? Ao invés de você ter os nós ali, as folhas, você colocar em posições e ordenar elas, e depois você ter que reordenar, o que você vai fazer, não, já coloca na posição correta que ela vai estar. Que posição é essa? Bom, o correspondente ao hash dela. Se você tira o hash de uma mensagem e dá 5.480, coloca ela na posição 5.480. Se der 325, coloca ela na posição 325. Bom, isso significa então que eu vou ter que construir uma árvore que pode ser qualquer um dos valores do hash, né? Ou seja, se tem um hash de 256 bits, o valor total de posições que pode dar é 2 elevado a 256. Tem uma árvore, então, de altura 256 com 2 elevado a 256 folhas. É isso? É exatamente isso. Mas você tá louco, como é que eu tiro o hash de 2 elevado a 256 valores, né? Enfim, eu tenho que tirar hash de 2 elevado a 256 folhas, para pegar ali o primeiro nível. Ao subir o nível é metade disso, metade disso, metade disso, enfim, só na região das folhas ali já é computacionalmente inviável. Não exatamente, tem um truque. O fato é que, e a razão pela qual a árvore é chamada dispersa,
tem várias regiões com um monte de zeros, né? Porque afinal de contas não tem um dado ali. Você colocou eles, os dados existentes você colocou em várias posições, mas deve ter um monte de zeros contíguos em vários locais. Nessas posições onde tem zeros contíguos, basta calcular uma vez. Então o que você faz? Ó, essa posição não tem nada. Então você convenciona que ali tem um null, né? Um valor vazio. E o hash desse valor vazio é zeros, né? Tudo zeros. E, bom, é difícil na prática achar um valor, uma entrada que para uma certa função de hash dê tudo zeros, tá? É computacionalmente inviável. Isso é essencialmente inverter o hash, né? Eu estou fixando o hash em zero e eu estou tentando achar uma mensagem que dá esse hash, né? A resistência à primeira inversão dificulta muito fazer esse tipo de coisa para qualquer função de hash segura. Então, estou por convenção falando que não, quando o hash de um valor null for zero, significa não tem valor nenhum ali. E basta eu calcular todos esses valores de zeros contíguos, né? Então, por exemplo, se eu tiver duas posições aqui contíguas com nada, né? Absolutamente nada, eu tiro o hash delas, né? Não tiro o hash de verdade, simplesmente falo, não, o hash desse negócio vazio é zeros. E o nível de cima ali, que eu estou chamando de H00, eu vou tirar hash de zero concatenado com zero. Esse mesmo valor vale ali pela segunda posição na direita, né, as posições 4 e 5, que também estão vazias, eu simplesmente tenho o valor de H00. Não preciso recalcular, já tenho, ele pronto. Né? Calculo uma vez só todas as concatenações de vários zeros, ou de H00 com H00, para representar 8 zeros, para 16 zeros, H000000. Então, enfim, você simplesmente vai concatenando essas regiões, você tem pré-calculado esses pedaços, você não precisa calcular de verdade. O que você vai precisar calcular de verdade é onde tem dados reais. No caso aqui eu tenho uma árvore esparsa com ao todo 8 posições possíveis, e eu tenho M0, M1 e M6. O que eu preciso calcular é só as coisas que envolvem M0, M1 e M6. Então eu preciso calcular H0, H1, H8, o H12 é calculado usando esse valor pré-computado do H00. A mesma coisa ali, o valor do M6, eu vou ter que calcular o H6, junto com o valor pré-calculado, que é aquele zero ali, que é o hash do que estaria na posição 7, que é de vazio, né? Então tudo zeros. Consigo o H11, enfim. Todas as posições que tem esse monte de zeros, esses vazios, você já tem pré-calculado, você não precisa se preocupar com elas. E como isso me ajuda, então, a tal prova de não pertencimento, de mostrar que um M3 não está nessa árvore? Muito simples, ele teria que estar na posição 3, certo? Você simplesmente prova que na posição 3 tem o valor vazio, ou seja, ele não está lá onde ele deveria estar, portanto, ele não o valor de M3 não está na árvore. Né? No caso aqui, eu precisaria simplesmente apresentar que na posição 2 e 3 eu apresento o valor H00, mostro o valor que é o irmão, né, desse H00 no caminho até a raiz, que é o H8. Qualquer pessoa pode tirar o hash de H8 com esse H00 para obter o H12. E eu mostro também o H13, né, que por acaso tem um monte de zeros ali embaixo dele, todos vão ter, no final das contas. Quanto mais você se aproxima pela raiz, deve aparecer um monte de H0s ali embaixo. Eu mostro o H13, o verificador ele tira hash de H12 com H13, verifica que bate com H14. Bom, de fato, ali na posição 3 não tem nada. Está embaixo de um dos valores padrão, como H00, H0000 e por aí vai. Então, esse é um jeito alternativo de fazer provas de não pertencimento com custo fixo, nesse caso. Né? Fixo ou quase fixo. Né? No máximo, há valores onde há a altura da árvore. Você tem este que vai ser o tamanho máximo das provas de auditoria correspondentes. É melhor que a Merkle Tree original, digamos, toda espalhada, não necessariamente melhor do que a árvore densa. Fica melhor em um cenário que você precisa ficar alterando o tempo todo. Né? Tem inserções, manter ordenado é complicado. A estrutura esparsa naturalmente facilita você a manter ordenado, porque ela reserva ali as posições de coisas novas que entrarem. Então, enfim, funciona bem também como prova de não pertencimento. E é isso que eu tinha para mostrar com algumas construções esparsas. Algumas a gente vai utilizar de fato na prática aqui. Eu vou voltar a esse slide, essa aula fazendo referência a algumas estruturas que a gente viu aqui em aulas posteriores. Outras são mais curiosidades, mas para mostrar essa flexibilidade grande de hashes. Então, ficamos por aqui hoje. Nos vemos na próxima aula.